Você já se pegou num momento de urgência, com algum trabalho, um relatório, uma tese ou algo muito grande assim para entregar, tipo no dia seguinte? E aí de repente você tem um impulso inédito de limpar sua casa, ou de organizar sua mesa, ou comprar papelaria? Já teve algo extremamente importante para você fazer para logo mais que você sabe que é importante, que você pretende fazer, só que você simplesmente não consegue começar até ser tarde demais para depois se arrepender do que fez ou do que não fez. Parece clichê, mas eu tive que me resgatar mais de uma vez de volta para esse roteiro aqui enquanto eu escrevia ele. É hora de ver de onde vem a procrastinação e o que a gente pode fazer a respeito. E antes de falar sobre procrastinação, procrastinando um pouquinho sobre ela, para sua organização ajudar você nessa ou em qualquer hora, esse vídeo aqui tem o apoio da Toque, que é sua assistente inteligente para planejamento pessoal, que inclusive liga para avisar do que vem pela frente. Sim, ela liga para avisar de um evento. A Toque é uma ferramenta focada em organizar a sua rotina. Ela funciona como um chat com integrações com calendários como Google, Apple e Outlook, para o qual você pode mandar texto ou até imagem e áudio mesmo. Você pode, por exemplo, mandar um ticket de voo ou encaminhar um e-mail e ela interpreta, organiza e confirma o evento na sua agenda. Você também pode criar alertas inteligentes como monitorar eventos que podem acontecer, situações como cotação de moeda ou aviso de notícias que você está esperando, tudo de forma simples e intuitiva. Mesmo se for algo indefinido, como me lembra mais tarde, amanhã de noite ou quando der tempo. Para testar a Toque é só baixar gratuitamente para iPhone e Android na App Store ou na Google Play Store e aproveita que com o nosso link aqui na tela ou no Saiba Mais você tem 60% de desconto no plano Premium e se organiza para viabilizar o que você quer fazer. De volta à procrastinação, ou melhor, de volta ao vídeo sobre procrastinação, mas sem procrastinar, tem um viés que aparece toda vez que a gente precisa gerenciar o nosso tempo, que é o fato de que a gente dá mais valor para o nosso presente, para o que a gente tem em mãos, do que a gente costuma dar para alguma coisa no futuro ou para situações mais abstratas que a gente está imaginando. Por exemplo, você prefere ter R$ 100 em mãos agora ou ganhar R$ 130 daqui a 6 meses? Você prefere o frete grátis para a semana que vem, para o mês que vem, ou para receber a comida em 2 horas, ou você prefere pagar mais pela entrega mais expressa? 5 minutos de sono para acordar bem de manhã parecem menos valiosos do que 5 minutos enrolando para dormir enquanto você está de noite. Da mesma forma, 20 minutos procrastinando agora, enquanto você se sente meio que mal pelo que precisava estar fazendo, podem parecer mais interessantes do que algumas horas de tempo livre e horas livres de culpa depois de você completar uma tarefa que você devia estar fazendo. Mas mais do que isso, mais do que uma preguiça de começar, procrastinação é bem diferente de deixar para depois ou de não querer fazer alguma coisa, ou de simplesmente abrir mão daquilo. Procrastinação pode ser o sintoma de algo bem mais profundo que não costuma vir de um estado de quem não se importa com o que está fazendo. Especialmente se você escolheu ver esse vídeo ou se você procurou esse vídeo para estar por aqui. Procrastinação vem de quem pode se importar muito com o que quer fazer, muito com o que tem a fazer, mas não sabe o que ou como começar, por exemplo. E se essa ansiedade não deixa a tarefa começar, a gente não começa a sentir a motivação ou a satisfação de estar fazendo algo que a gente devia estar fazendo e que está dando certo. Procrastinação, que é quando mais ou menos a gente deixa para depois algo que poderia ser feito agora ou que precisa ser feito agora, pode parecer um problema de administração de tempo, de preguiça, de má vontade, quando na verdade parece ser um problema de mau gerenciamento de emoções. Principalmente quando a tarefa é desagradável, ou quando é uma tarefa que a gente tem aversão de fazer, ou quando ela envolve ansiedade ou valores pessoais muito fortes, ou como a pessoa se percebe, e quando isso está sob julgamento. Porque aí o balanço de como a gente se sente fica muito mais perverso. Quando a gente evita uma tarefa que faz com que a gente se sinta mal, por um momento pelo menos a gente se sente melhor. Por um tempinho parece que a coisa melhorou. E aí a gente deixa aquelas emoções negativas de lado que estariam aparecendo se a gente estivesse tentando fazer aquilo. E se a distração for interessante, a gente pode inclusive se sentir bem de fato fazendo isso, se distraindo. O que faz com que a gente crie um outro tipo de associação com o procrastinar, como se essa fosse a recompensa ou a parte boa do que a gente está fazendo. Tanto é o caso que alguns dos traços de comportamento mais associados a quem procrastina são pessoas com baixa autoestima e pessoas perfeccionistas. Os dois parecem não ter relação, mas nesses dois casos, não completar uma tarefa evita o julgamento alheio. Seja porque você acha que o que você faz nunca vai ser bom, ou porque você acha que mesmo fazendo algo bom, nunca vai ser bom o suficiente para o que você realmente queria fazer ou atingir. E se isso fosse um empecilho para uma situação em particular, ou um tipo de projeto ou outro, ou se as consequências fossem restritas àquela atividade, tudo bem.
O problema é que a procrastinação nesses casos é geralmente acompanhada de culpa e de arrependimento e de várias outras consequências, que podem aparecer ainda quando a pessoa está se distraindo. Ou seja, quem procrastina cronicamente não só não completa o que precisava fazer para poder relaxar de verdade, como ainda no processo se distrai com coisas que não vão parecer legais, mesmo se forem legais, porque continua aquela sensação de que algo importante precisava ser feito. Isso porque procrastinação não é uma forma produtiva ou efetiva de lidar com as emoções. Além da culpa, a tendência é a de se ver criticamente ou a de ver o que acabou acontecendo como uma falha da pessoa, uma falha de caráter, uma falha de força de vontade. O que pode inclusive gerar mais ansiedade e mais expectativas negativas que aumentam a chance do mesmo acontecer de novo depois. Aí, procrastinação promove mais procrastinação apesar dela estar fazendo mal. E o que a gente está tentando fazer ou concretizar acaba ficando mais associado com essa relação negativa do que com o prazer de completar etapas, de preencher o que você precisa fazer de coisas importantes. O que pode fazer mal tanto profissionalmente quanto para a saúde. Profissionalmente, tem um estudo que acompanhou mais de 3.000 estudantes alemães ao longo de um semestre e viu que aqueles que se descrevem como mais procrastinadores tiveram mais comportamentos negativos, como copiar o trabalho dos outros ou colar na prova. E não por falha de caráter, parece mais uma questão de um atalho para quem está desesperado, o equivalente a pedir para o ChatGPT fazer o seu trabalho porque é urgente. E o comportamento mais comum foi o de inventar desculpas para pedir uma extensão do prazo que não foi bem administrado. O que me lembra da síndrome da avó morta e o tratamento para ela. A síndrome da avó morta é uma observação bem interessante de um professor de biologia chamado Mike Adams, que reparou que a chance dos avós morrerem, segundo o relato dos seus alunos de graduação, era muito maior na véspera ou de uma prova ou da entrega de um trabalho importante. Aliás, ele não reparou, ele anotou. Depois de muitos relatos trágicos de alunos que tiveram que atrasar a entrega dos trabalhos ou faltar nas provas porque tinham que ir para funerais, especialmente no final do semestre, ele passou a registrar as datas e as notas dos alunos que tinham sofrido essas perdas trágicas. E aí, comparando 2 décadas de anotações, ele viu que a taxa da morte de avós aumentava 20 vezes com o final do semestre, especialmente para os alunos que iam mais mal na disciplina. Os alunos com as piores notas tinham 50 vezes mais chances de perder uma avó do que os alunos com as melhores notas. E aí a recomendação dele foi para que os parentes, os avós, não se preocupem tanto com as notas dos seus familiares a ponto de terem um problema sério de saúde no final de um semestre. Conclusões irônicas, ou um tanto sarcásticas, ou um pouco cínicas à parte, o fenômeno que o Mike Adams estava reparando aí combina esses sintomas todos, as consequências todas da procrastinação, com os atrasos gerando problemas de desempenho, os problemas de notas, e a necessidade de interromper, de adiar, de gerenciar de forma diferente o tempo de entrega dos trabalhos. Isso na graduação. Depois da graduação, essa procrastinação ou essa procrastinação crônica ganha outros contornos. Entre mais de 22.000 trabalhadores estudados nos Estados Unidos, aqueles que relataram que procrastinavam regularmente estavam entre os que tinham os menores salários e a menor estabilidade no emprego. E o problema de saúde real da procrastinação não é dos parentes nessa situação toda exagerada. É, na verdade, um problema de quem procrastina mesmo. Pessoas que procrastinam mais relatam ter mais problemas de saúde mental, incluindo níveis mais altos de depressão e ansiedade, e também são pessoas que relatam mais problemas de estresse, pessoas que têm mais problemas de sono e até mais dores de cabeça, gripes, resfriados e afins. E aí não fica claro o que é uma relação de causa e efeito, se são as pessoas que passam por esses problemas mais, que acabam procrastinando mais, ou o contrário. Não necessariamente por conta da procrastinação em si, mas talvez pelos mesmos tipos de hábitos que gerem procrastinação e deixam reflexo na saúde de outras questões que se manifestam por conta dela, como pessoas com dificuldade de autorregulação ou quem não consegue arrumar tempo, motivação e disciplina para se exercitar e vai ter muito sedentarismo. Se procrastinação é um problema de regulação emocional, acima de tudo, a saída pode ter mais a ver com manejar melhor as emoções do que organização pessoal em si ou um sistema de trabalho para conseguir terminar o que se propõe.
Organização pode até ajudar, mas em alguns casos mais crônicos, não é uma questão da tarefa ser difícil de completar. A dificuldade vem mais do desconforto que ela desperta do que qualquer coisa. E aí a ação tem que vir de outro lado, incluindo não remoer e não se culpar pelo que aconteceu para não acumular aquela carga emocional negativa para tarefas futuras que vai promover mais procrastinação. O que pode ajudar a quebrar o ciclo de culpa que gera mais procrastinação no futuro. Quanto à organização, ela pode vir, na verdade, para ajudar e para evitar complicadores como a ansiedade. Por exemplo, tirar as distrações para evitar o atraso, que parece legal por um momento, diminui o incentivo de interrupções. Antigamente era mais fácil de se isolar numa biblioteca ou numa sala de estudo sem distrações, sem nada ao redor, para completar a tarefa fazendo uma coisa chata sem ter nada mais legal por perto. Hoje em dia a gente tem um sanduíche de vidro no bolso com uma tela que pode mostrar qualquer distração a qualquer momento e é um tanto mais complicado evitar, ainda mais quando do outro lado dessa tela está todo um sistema de compra de atenção que movimenta trilhões e é mantido pelos profissionais mais bem pagos para criar algumas das distrações mais potentes que a humanidade já viu. Pior ainda se a gente estiver escrevendo em uma tela de computador, porque aí você não pode nem deixar essa tela em um outro cômodo para ela não te distrair. Por isso, inclusive, fica uma dica minha aqui, um parênteses, de algo que tem me ajudado bastante. Apesar de toda a produtividade que computadores trazem, como a facilidade de escrever, mesmo escrever à mão, usando uma caneta no tablet, de maneira que a anotação depois já pode ser convertida diretamente para texto, eu, em particular, tenho preferido escrever com caneta no caderno mesmo. O que pode ser mais lento, é mais lento muitas vezes, mas tem muito menos distrações e me deixa pensar mais calmamente no processo. O que também pode ajudar são pequenos impulsos que te ajudem a sair da imobilidade e começar a fazer aquilo. Por exemplo, objetivos menores e mais fáceis de se completar ao invés de entregar tudo de uma vez. Então, quebrar a tarefa em pequenas etapas que você vai completando passo a passo, ao invés de só olhar para a grande imagem do grande trabalho que tem que ser feito. Planejar o que você precisa fazer para um tempo realista, para você poder parar e fazer aquilo com intervalos previstos. E aí você pode quebrar a atividade em etapas menores que, quando forem atingidas e reconhecidas como atingidas, também tem uma recompensa depois. Com etapas claras, pequenos sucessos podem ser tão motivadores ou tão positivos quanto o evitar aquela tarefa poderia ser. E nesse sentido também, muita gente curte um método como o Pomodoro ou outras formas de organizar o tempo que definem intervalos bem claros, onde você trabalha e depois descansa, trabalha e descansa. Que aí, se você respeita esse combinado, o descanso não se torna procrastinação e você não perde controle sobre ela. A gente também procrastina mais quando precisamos fazer uma tarefa com a qual a gente não sente conexão ou uma tarefa que a gente não vê sentido em fazer de verdade. Tipo, fazer uma declaração de imposto de renda que eu devia estar fazendo a essa altura. Nesse caso, é ainda mais fácil de ceder a distrações. Então aí, organizar recompensas para você sair do fluxo de ter procrastinação como único alívio dentro de uma tarefa chata também pode ser uma boa saída. Saber que você vai poder se distrair por um período e respeitar esse intervalo pode ser uma forma de canalizar a vontade de procrastinar mais produtivamente de uma forma mais controlada. Uma outra forma de aumentar o interesse por alguma coisa que você tem que fazer, ao invés de contar com a urgência como motivação, pode ser contar com o que você vai fazer depois, com pequenas recompensas para cada passo completado quando você dividiu a tarefa. Uma recompensa grande para mim aconteceu quando eu estava terminando o doutorado. Doutorado para mim foi uma das etapas bem complicadas da vida, e em particular a etapa de escrever a tese, porque tese, para fazer ela parece que sempre tem mais um artigo para ler, sempre tem mais um dado para analisar, mais uma figura para fazer, você pode acertar esse ou aquele detalhe, é uma coisa que se você quiser ela não tem fim, é uma tarefa sem data específica e que vai ficando mais e mais complexa ou que vai ficando mais e mais para depois quando você pode adiar. Mas quando eu estava fazendo isso, a Paloma foi trabalhar num outro país e eu precisava terminar a tese e apresentar ela para poder visitar a Paloma. E aí ficou muito mais fácil de escrever. Eu tinha um prazo, eu tinha uma data dentro da qual eu tinha que fazer e entregar minha tese. O que em outras situações seria algo vago, onde eu ficaria trabalhando e retrabalhando, fazendo uma obra mais perfeita, agora era uma coisa que tinha que ficar boa o suficiente para entregar no prazo e não perfeita. E aí, nesse sentido, inclusive, eu não sei de nada mais transformador para você precisar que se organizar e fazer acontecer as coisas do que foi a paternidade. Por um lado, eu nunca fiz tanta coisa em tão pouco tempo, por outro lado, eu nunca tive tão pouco tempo para fazer tudo o que tem que fazer, porque agora tem muito mais coisa para fazer junto. Ter motivos para passar pelo pior ou pelo mais chato pode ser bem importante. E aí eu não estou falando de parentalidade, eu estou falando de grandes tarefas mesmo. Quando a gente se organiza para começar devagar e para fazer o que é mais fácil,
o que pode ajudar a começar a pegar ritmo e completar etapas logo no comecinho. Conforme a gente vai progredindo, chega uma hora que você vai encontrar um problema bem mais complicado que você está adiando e que talvez não tenha a capacidade ou a energia para resolver depois. Aí tem que entrar a motivação para o que a gente está fazendo. A minha tática de procrastinador, ou o que eu faço mesmo inconscientemente muitas vezes, é contar com o senso de urgência como motivação. Quando eu adio para depois alguma coisa que eu tenho que fazer, eu estou contando com o senso de urgência na última hora para enfrentar as partes mais chatas ou mais difíceis e completar aquilo. Mas é um balanço bem delicado, porque se eu erro a medida, se eu erro o timing e começo essa tarefa perto demais do limite, ou eu perco o prazo, e tem prazos que não dá para perder, ou eu acabo tendo que correr e sacrificar muito mais do que essa tarefa demandaria se eu tivesse começado antes e feito aos poucos o que eu tinha que fazer. Virar noite, por exemplo, passar noites trabalhando quando eu não precisava ter feito isso, como por exemplo para revisar esse roteiro aqui. Procrastinação também pode ser um reflexo de inexperiência. No começo, mesmo quando eu terminei o meu doutorado, no começo da minha carreira profissional, eu ficava muito impressionado quando eu colaborava com pessoas mais experientes com como elas conseguiam trabalhar produtivamente e se manter motivadas com problemas bem difíceis, enquanto tudo que eu queria muitas vezes era largar a mão e fazer outra coisa. Mas aí conforme eu fui amadurecendo, ficou claro o quanto eu precisava construir aquela experiência para saber o que eu sei fazer e para internalizar melhor o que são as etapas de tudo que eu queria fazer, de forma que eu ganhei uma noção bem melhor do que eu sei e do que eu não sei fazer. O que ajuda a evitar o mal-estar e o sentimento de incapacidade se você tenta fazer uma coisa que você não consegue ou dentro de um prazo em que simplesmente não é possível. Com a experiência veio o senso de que o motivador para muitas dessas pessoas era saber o que fazer e ter uma noção muito mais clara do que seria o resultado final e do que vem depois, o que dá um senso de propósito muito maior para enfrentar aqueles momentos difíceis que são parte do processo. Mas é só lidando com esse tipo de problema que a gente cria um repertório para entender isso e para isso deixar de ser um problema ou deixar de ter aquele tamanho, porque entra em perspectiva. E um último ponto, uma última dica, retomando esse senso de propósito e fazendo um outro parêntese biográfico aqui. Quando eu estava na graduação, eu participei de um estágio em que eu não tinha a menor paciência para ler artigos científicos ou estudar sobre o que eu estava fazendo. E na minha cabeça, artigo, ainda mais artigo científico em inglês, no inglês técnico, que eu não dominava, era uma coisa muito densa e técnica demais para ser uma leitura agradável ou interessante, e então todo mundo ia achar isso chato mesmo e paciência, esse era o processo. E artigo científico é uma coisa chata mesmo, no sentido de ser um protocolo, de ter que ser cumprido de uma forma que não é feito para ser a coisa mais legível do mundo. Mas, quando eu terminei a graduação e fui estudar evolução viral principalmente, que foi o que virou minha pós-graduação, eu li artigos como eu nunca tinha lido antes. E eles não ficaram mais fáceis de ler, eles ficaram mais interessantes. Eu era a mesma pessoa, com praticamente a mesma capacidade, mas ficou muito claro para mim como o que me faltava antes era esse interesse pelo que eu estava fazendo e como a paixão por alguma coisa que a gente gosta faz com que a gente passe por essas coisas de maneira muito mais fácil. Algo que mudou a forma como eu organizo e o que eu faço, que inclusive veio daqui, da minha experiência com vídeos no YouTube, porque, diferente de uma tese, ou de um artigo científico, que é um grande projeto, que às vezes leva meses ou anos para ser completado, a demanda num canal como aqui no YouTube é uma demanda semanal, o que gera uma obrigação aí constante, que tem um prazo muito definido para começar e acabar. O ritmo de escrever e de publicar vídeos tem um começo, um meio e fins muito claros, que é começar um texto, escrever um vídeo, gravar ele aqui e publicar, que tornam muito mais fácil de se organizar e saber o que falta fazer, o que eu preciso fazer, do que quando você está fazendo uma coisa, pelo menos para mim, quando eu estou fazendo uma coisa muito maior, como é a escrita de um livro ou como foi a escrita de uma tese. E eu tenho certeza que eu nunca produzi na vida como eu já produzi em períodos intensos de criação de conteúdo. E eu acredito que eu só dei conta disso, ou só dou conta do que eu faço hoje, porque eu posso escolher os temas que me interessam e que me motivam o suficiente para eu estudar o tanto que eu gosto de estudar para fazer o que eu faço. Talvez se eu não tivesse a escolha do que eu faço, ou se eu tivesse que trabalhar com o que eu não curto, ou com o que eu não acredito, seria muito mais difícil de me dedicar e de me motivar. Mas com vocês para conversar por aqui, a motivação é outra, mesmo depois de uma noite de sono curto por conta de procrastinação minha mesmo. Se você quiser outros vídeos como esse, aproveita e se inscreve aqui no canal, onde tem os vídeos regulares que eu adoro fazer e as conversas de ciência do dia a dia com especialistas que são o não ficção. A gente se encontra no próximo, sempre de humanos para humanos.